irmão, minha irmã, começa mais uma vez o programa Voz da Igreja. Obrigado por estar conosco mais uma vez neste horário, neste canal. Bebendo da Fonte é o nosso primeiro bloco. Vamos mergulhar no texto do Evangelho deste domingo, solenidade de Pentecostes. Chegamos ao final do tempo da Páscoa. Recebemos o dom que Jesus suplica ao Pai para nós e sobre nós. Para vós é bom que eu vá, porque vou suplicar, vou rogar ao Pai para que Ele mande outro Paráclito. E este, o dom que recebemos neste domingo de Pentecostes. Vamos tomar o texto da liturgia, então, desta solenidade. É o texto de João. João, capítulo 20, versículos do 19 ao 23. Ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas por medo dos judeus. Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Dito isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos então se alegraram por verem o Senhor. Jesus disse de novo: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Dito isso, soprou sobre eles e falou: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. A quem os retiverdes, lhes serão retidos. Meu irmão, minha irmã, este então é o texto da liturgia da solenidade de Pentecostes. O Senhor Jesus prometeu e realizou a sua palavra. Prometeu que rogaria ao Pai e com o Pai mandaria sobre nós o seu Espírito, que é também o Espírito do Pai. Esse Espírito então haverá de suscitar nos corações que creem as certezas da fé. Somos filhos de Deus, somos membros do corpo do Senhor, somos missionários dele no coração deste mundo. Somos destinados na força do Espírito à plenitude do céu. Tudo isto vai enriquecendo e aquecendo o nosso coração no caminho da missão. Este texto que nós acabamos de ouvir, já o ouvimos lá no princípio do caminho pascal. E aqui, de novo, nos debruçamos sobre ele para percebermos aqui no quarto evangelho, o evangelho de João, que naquele dia, à noite, portanto, o dia da ressurreição, estando trancadas, fechadas as portas e janelas, o Senhor Jesus, vivo, ressuscitado, entra, deseja a paz, mostra as mãos e o lado, a sua identidade, que identifica aquele ressuscitado com aquele que fora crucificado e morto. Deseja, portanto, a paz e sopra sobre eles, enviando-os para a missão de perdoar os pecados. Se lembram bem, no último domingo, quando nós lemos o texto de Lucas, onde também Jesus aparece aos seus discípulos, Jesus vai dizer a eles, disse lá, naquele domingo da ascensão do Senhor: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão
e o perdão dos pecados. Aqui também, nesta palavra do quarto evangelho, aparece essa vocação, esta missão da igreja, que na força e na inspiração do Espírito de Jesus e do Pai, a igreja continua sendo esta que anuncia o evangelho, anuncia o reino e convida à conversão. Conversão que exige o arrependimento e, por isso, também confere o perdão dos pecados. E esta é a dinâmica. Se anuncia Jesus e o seu reino, se acolhe este anúncio e se deixa converter por ele aquele que escuta e dá o coração a Jesus, e por isso tem os pecados perdoados, a fim de que o novo comece a partir do perdão dado, mediante o arrependimento e a adesão ao reino e ao evangelho de Jesus Cristo. É isto que nós estamos fazendo desde o princípio, na força do Espírito Santo. Anunciamos o Senhor Jesus e a sua salvação. Fazemos isso de modo que este anúncio, este querigma, possa tocar os corações. E tocando os corações, esses corações se arrependam e queiram ir com o Senhor, deixando para trás outros caminhos, outras opções. E assim, aderindo ao Senhor Jesus pela via da conversão, sejam perdoados dos seus pecados e comecem então um caminho novo, vivido agora na ótica do reino, no seguimento e na imitação de Jesus Cristo, até que chegue à plenitude deste caminho que é o céu. Para nós é importante que nós celebremos esta solenidade do Espírito Santo, porque não há igreja sem o Espírito de Jesus e do Pai. Não há missão, não há dinamismo sem a força criativa e renovadora do Espírito. Não há capacidade de crer naquilo que nós alcançamos em Jesus Cristo se o Espírito não nos move a partir de dentro. Crer na paternidade única e universal de Deus. Isto é dom do Espírito. Crer na salvação que nós alcançamos pela fé em Jesus Cristo. Isto é dom do Espírito. Crer e nos envolver cada dia mais na ação missionária da igreja, anunciando o Senhor Jesus, convertendo os corações e associando ao seu corpo todos quantos sejam capazes de ir com ele, crer nele e aderir à sua novidade. Isso é dom do Espírito Santo. Por isso, meu irmão, minha irmã, quando nós concluímos o tempo da Páscoa com a recepção do dom, o Senhor Jesus, portanto, sopra sobre eles o Espírito Santo, os envia como eles mesmos, desde a primeira hora, na força do Espírito, avançaram no caminho. Nós também, nessa mesma dinâmica, debaixo do mesmo sopro do Espírito, vamos adiante. O Senhor Jesus é o enviado do Pai, nós somos os enviados de Jesus, para que tudo caminhe na direção do projeto do Pai. E o projeto do Pai é exatamente o reino que o Senhor Jesus inaugura e anuncia. Tomando o caminho de Pentecostes, o que nos cabe é tão somente isto: recordar tudo que o Senhor Jesus nos ensinou. Descobrir em cada tempo a novidade deste anúncio do Senhor. Jesus diz que o Espírito recordará todas as coisas, ensinará tudo, ensinará as verdades que não cabem numa hora da história da missão e da fé, mas verdades que, pela luz e pelo poder do Espírito, nós vamos
aprendendo a cada dia, a cada tempo, para que assim, descobrindo o novo e mantendo-nos fiéis a Jesus Cristo, ao Evangelho, nós possamos avançar. O Espírito vai revelando a cada tempo aquilo que o Senhor Jesus quer de nós e quer para nós, seus discípulos, neste tempo da história. Vamos evoluindo na capacidade de penetrar o mistério, vamos evoluindo na capacidade de criar formas sempre novas e atraentes para anunciar o reino. Vamos evoluindo na capacidade de falar do Senhor Jesus, de modo que os corações se aqueçam. Todo esse processo, todo esse dinamismo, esta novidade, esse avanço que nos põe na direção do nosso futuro bom e feliz, que é o céu, tudo isto é ação misteriosa, invisível, fecunda do Espírito Santo no coração de cada discípulo e no coração da igreja. Hoje, mais uma vez, nós dizemos: vinde, Espírito Santo, vinde. Esta é a prece que fazemos todos os dias, para que na força, no entusiasmo, no hálito do Espírito, nós possamos avançar, anunciando o Evangelho da vida e da salvação, anunciando o reino de Deus, para que no coração da história possamos descobrir, discernir e viver tão somente aquilo que Deus quer de bom e de bem para os seus filhos e filhas, que na força do Espírito avançam para a plenitude da visão de Deus, que é o alvo da nossa fé e o fim do nosso caminho missionário. Bebemos da fonte. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora: transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Coração deste tempo, estamos saboreando, meu irmão, minha irmã, a presença misteriosa e invisível do Espírito Santo. Vamos caminhando e celebrando o dom do Espírito Santo. Esta é a solenidade de Pentecostes. Nós rezamos lá naquele chamado credo niceno-constantinopolitano: creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Esta é a nossa fé. Fomos batizados na força e no poder da Santíssima Trindade. Batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor que dá a vida, é esta a bela expressão que se coloca na direção desta terceira pessoa da Santíssima Trindade. Senhor que dá a vida, que procede do Pai e do Filho. Jesus, no Evangelho de João, diz que vai ao Pai, rogará ao Pai para que Ele mande o Espírito. Por isso é o Espírito que procede do Pai e do Filho, e que é glorificado e adorado como o Pai e o Filho, para colocar entre eles a igualdade de divindade, de majestade, de glória. O Espírito também goza e tem a natureza
do Pai e do Filho. Ele que falou pelos profetas. É a inspiração, portanto, de todo o caminho da revelação. Desde a primeira hora até a última hora, é o Espírito, portanto, quem fala à igreja. Falou através dos profetas, fala através da igreja e move a igreja na direção da sua plenitude. Há autores santos que nos ensinam muito acerca da natureza, da identidade, da missão do Espírito Santo. E queria citar aqui 2 desses autores que nos fazem mergulhar no mistério do Espírito Santo. Um é São Fulgêncio, bispo de Ruspe, lá no século VI. Ele assim escreve: pedimos que a mesma graça que faz da igreja o corpo de Cristo, faça com que todos os membros, unidos pelos laços da caridade, perseverem firmemente na unidade do corpo. Com razão, suplicamos que isto se realize em nós, pelo dom daquele Espírito que é ao mesmo tempo o Espírito do Pai e do Filho. E também São Cirilo de Alexandria, lá no século V, nos ensina: embora estejamos separados, somos muitos, e em cada um de nós, Cristo faz habitar o Espírito do Pai, que é também o seu. É este Espírito, portanto, do Pai e do Filho que nós recebemos em Pentecostes, que nós recebemos no caminho da fé quando celebramos o sacramento da confirmação, o sacramento da crisma. Começamos o nosso caminho de fé pelo batismo, que nos incorporou a Cristo, que nos colocou debaixo da paternidade de Deus, e isso marcou o nosso caminho. E ali, quando na maturidade da vida, já, portanto, preparados um pouco mais pela catequese, pela educação da fé, nós abrimos o coração e recebemos o Espírito Santo, dom de Deus. Ali, portanto, meu irmão, minha irmã, nós tomamos consciência que devemos e podemos fazer mais. Ali, portanto, na adolescência, na juventude, cada diocese tem um pouco os seus parâmetros para a celebração do sacramento da crisma, mas ali, naquele momento da nossa vida, da nossa história, onde nós, já crescidos, já maduros na liberdade e na fé, cada um, portanto, recebendo o Espírito Santo, dom de Deus, é chamado a colaborar mais, a fazer mais, a viver de modo mais pleno a sua filiação, assumindo a paternidade universal de Deus, portanto, nos obrigando, como crismados, a olhar todos como irmãos, assumindo também a tarefa, a missão cotidiana de nos conformar a Cristo. Aquela unção que recebemos no sacramento da crisma nos conforma a Cristo, o Filho bom de Deus, a quem nós somos chamados a imitar no caminho da vida e no caminho da fé. Portanto, a nossa crisma, a nossa confirmação da fé batismal nos coloca num outro patamar de envolvimento, num outro dinamismo missionário, porque tomando consciência de que estamos no caminho da fé, no percurso da missão, inseridos no corpo místico do Senhor, nós então descobrimos que não estamos no mundo simplesmente esperando o Senhor Jesus voltar. Como nós lemos também no texto da Ascensão, quando Jesus subia e os apóstolos, olhando para o alto, foram despertados por 2 homens que disseram a eles:
Por que estáis aí parados, olhando para o alto? Portanto, não é hora de estar parados, olhando para o alto, esperando Jesus voltar. Na força do Espírito Santo, somos chamados a tomar o caminho missionário. O caminho missionário onde anunciamos Jesus Cristo, único Salvador, onde anunciamos e vamos dando amplitude ao reino que Ele inaugurou com a sua presença e que nós somos chamados com a nossa presença, com o nosso modo de estar no mundo, somos chamados a fazer crescer. O reino de Deus, anunciado e inaugurado por Jesus, precisa atingir as instâncias, as realidades, as relações. E isso vai acontecer mediante a presença fecunda dos discípulos, que na força do Espírito Santo, pela via cotidiana da conversão, haverão de dar ao mundo a cara nova, o rosto novo, a realidade nova que Jesus chamou Reino de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, celebrar a solenidade de Pentecostes nos alegra imensamente o coração, porque é retomar o caminho, é retomar a nossa vocação missionária, é retomar o destino do mundo, é poder recomeçar a partir da força sempre nova e inspiradora do Espírito Santo. Por isso, será muito bom que nossas reuniões aí nas comunidades, nos grupos, nossas reuniões comecem com a invocação ao Espírito Santo. Que nossas decisões pessoais comecem com a invocação ao Espírito Santo. Que nossas grandes e belas celebrações tenham ali, como se prescreve em alguma delas, a invocação ao Espírito Santo. A missão não pode ser resultado simplesmente de estratégias, de planos, de ajuntamentos de ideias. Não. Precisaremos disso, porque tudo supõe um caminho pensado e planejado. Mas a missão é, antes de tudo, resultado de docilidade ao Espírito Santo. Por isso, não podemos deixar de invocá-lo em todas as circunstâncias, no nível pessoal, no nível comunitário, no nível eclesial. É o Espírito quem nos leva adiante, quem nos faz conhecer, recordar, avançar a partir de Jesus nas verdades da nossa fé. Não podemos ir sem Ele, senão a missão será resultado simplesmente de estratégias humanas. Senão o nosso caminho missionário será, digamos, um modo humano de organizar o mundo. Senão vamos acreditar que os avanços do mundo, se eles vierem, serão resultado da nossa competência humana. Não. O que fazemos, o que produzimos, o que frutificamos de bom e de belo, de justo, de digno neste mundo é resultado da nossa docilidade ao Espírito, que age em cada discípulo, foi soprado sobre cada um. Cada um recebeu esse Espírito no sacramento da crisma. A igreja vive deste sopro. É aí, meu irmão, minha irmã, na docilidade ao Espírito, que nós vamos levando o mundo na direção certa. Vamos levando a nossa vida pessoal na direção certa. Por isso, é preciso rezar sempre. Vinde, Espírito Santo, no coração deste tempo. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar
medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. Na tradição da igreja, como sempre, há muitas e belas orações. Muitas e belas orações também dirigidas ao Espírito Santo de Deus. Orações que nos fazem voltar-nos para Ele, para glorificá-lo, para adorá-lo, para reconhecê-lo como Deus, invisível e presente no meio de nós, no caminho missionário da igreja, no caminho da conversão pessoal de cada discípulo. Uma dessas belas orações é o que nós conhecemos como Veni Creator Spiritus, Vinde Espírito Criador. E é com ela que quero terminar este nosso terceiro bloco, com esta oração que podemos e devemos fazer sempre, seja esta, seja outra. O importante é que nós não avancemos nem no caminho pessoal, nem no caminho eclesial, sem invocar cotidianamente o Espírito Santo de Deus. Para que aquilo que façamos, façamos nele, por ele, para ele. Para que o nosso movimento pessoal de conversão o tenha como verdadeiro agente e causador. Para que o nosso caminho missionário da igreja seja exatamente a ação de Deus em nós, que nos faz ver e percorrer o caminho que temos diante de nós até que Jesus volte. Rezemos então com o nosso coração crente. Ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado o intercessor, do Deus excelso, o dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamais. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e permanecei para sempre. Na tradição da Igreja. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos.
Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nesta obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim.